Não se deixe dominar pelos maus hábitos. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever neste canal e compartilhar, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. Quantas vezes a gente faz escolhas erradas, não é mesmo? A gente se deixa dominar pelos maus hábitos. Em Coríntios 6 nós encontramos: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. É assim que a gente precisa ter essa convicção de não deixar que nada que não seja bom pra gente nos domine e nos desvie daquilo que a gente quer fazer, daqueles hábitos saudáveis que a gente quer implementar na nossa vida. A gente precisa ter essa convicção de não deixar que nada nos domine e nos desvie do caminho que a gente traçou. Nós podemos tudo, só que nós não devemos, pois nem tudo nos convém. E quantas vezes a gente se deixa levar por vícios, por hábitos ruins que nos afastam dos nossos objetivos ou daquilo que a gente quer? Sabe aqueles momentos que a gente se deixa levar pela preguiça ou que a gente fica ouvindo aquelas vozes na nossa cabeça dizendo: você não consegue, para que se esforçar tanto, deixa isso para lá. Acorda mais tarde, não fica fazendo esse sacrifício de acordar mais cedo. E assim isso vai fazendo com que a gente vá desanimando daquilo que a gente colocou como meta. E a gente se deixa levar muitas vezes por essas vozes que nos dominam e que fazem com que a gente se desvie do caminho. No livro de Daniel, na Bíblia, nós encontramos um exemplo de disciplina e de fidelidade a Deus e a Ele mesmo, às suas metas, aos seus objetivos. Daniel foi um profeta que, mesmo correndo os maiores riscos, ele corria o risco de ser atirado na cova dos leões. Mesmo assim, ele se manteve fiel a Deus. Ele foi pra gente um exemplo de persistência, de inteligência, coragem, ousadia, fidelidade e gratidão. Assim como Daniel, eu tenho certeza que você reúne várias dessas qualidades. Só que às vezes a gente fica repetindo pra gente mesmo que a gente não consegue, que a gente procrastina, que a gente não é organizado, ou seja, a gente fica reforçando aqueles hábitos que a gente precisa melhorar, a gente reforça negativamente, quando a gente deveria dar um basta, falar chega, dizer que a gente não vai permitir que nada nos desvie, que nada nos domine. E a gente se deixa dominar por tantas coisas, não é mesmo? Então, na história de Daniel, o rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e sitiou a cidade. Com isso, ele mandou buscar israelitas da família real e da nobreza para que fossem pessoas jovens, sem defeitos físicos, de boa aparência, que fossem cultos, inteligentes, que dominassem vários campos de conhecimento para que fossem capacitados para servir no palácio do rei. E o que aconteceu? Daniel e 3 amigos deles foram selecionados. E na Bíblia diz assim, que da sua própria mesa o rei designou uma porção diária de comida e de vinho para que eles pudessem saborear. Eles recebiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses rapazes estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Contudo, o Daniel ele decidiu não se tornar impuro com aquela comida e com aquele vinho. Ele pediu permissão para que ele pudesse se abster daquela comida e que eles comessem só vegetais e água. Na Bíblia diz que Deus foi bondoso com ele e fez com que aquele homem também ficasse bondoso com Daniel e que tivesse simpatia por ele. Então, o pedido de Daniel foi atendido. Ele e os seus amigos só comiam vegetais e água. Isso durante 10 dias. Ele propôs que fosse feito um teste. Se durante 10 dias eles comessem só esses alimentos e eles continuassem com o mesmo vigor, com a mesma força física, com a mesma capacidade de inteligência, eles poderiam continuar assim. Dito e feito, passaram-se 10 dias
e eles só tendo essa alimentação saudável, eles continuavam com a mesma força e com o mesmo vigor e muito mais do que outros jovens da mesma idade, nas mesmas condições e que comiam a comida do palácio. Então o que aconteceu? Depois desse período, Daniel foi selecionado para trabalhar, ele e seus amigos, para trabalhar no palácio do rei. E Deus deu várias capacidades para eles também. O rei ficava impressionado com o quanto eles eram sábios, como eles estavam muito acima da média também. E o que aconteceu? O rei, ele teve um sonho que ele não conseguiu que nenhum dos sábios do palácio pudesse desvendar o sonho. Então ele ficou com muita raiva porque aquele sonho tinha incomodado ele. Então ele mandou exterminar todos os sábios do reino. E é claro que entre esses estaria Daniel e os seus amigos. Então Daniel e seus amigos passaram a noite orando para Deus para que mostrasse uma saída, para que eles pudessem de alguma forma revelar esse sonho do rei, interpretar para que eles fossem salvos. Então Daniel foi interpretar o sonho. Deus deu a ele essa capacidade devido à fidelidade que ele tinha. Então Deus deu essa capacidade para que ele interpretasse o sonho. Assim, ele e os seus amigos foram salvos. O rei, muito contente com a capacidade de Daniel, ele acabou deixando eles no palácio e deu cargos de confiança para eles e eles acabavam servindo o rei. E com o tempo, o que aconteceu? Com o tempo, ele acabou despertando inveja nas demais pessoas no reino. E eles o tempo todo procuravam buscar em Daniel alguma coisa que ele tivesse feito de errado, algum desvio, para que ele fosse punido pelo rei. Só que Daniel não fazia nada errado. Ele era um exemplo de persistência, de disciplina, de honestidade. Então o que eles foram fazer? A única coisa que eles poderiam pegar Daniel na questão da oração. Daniel orava 3 vezes por dia, todos os dias. Ou seja, ele tinha uma fidelidade a Deus muito grande. Aí alguns companheiros do rei sugeriram para que o rei assinasse um decreto proibindo por 30 dias qualquer pessoa do reino, exceto o rei, de rezar para qualquer tipo de Deus. E quando chegou a Daniel esta ordem, ele pensou, não, eu não vou deixar. Então Daniel subia no quarto dele, orava escondido de todo mundo 3 vezes por dia. E certa vez os guardas acabaram encontrando Daniel desrespeitando a lei, ou seja, ele estava orando mesmo sabendo que não podia. E ele foi levado para ser atirado na cova dos leões. O rei gostava muito do Daniel, ele ficou muito sentido com isso, mas como era lei, ele não tinha o que fazer. Então o Daniel foi atirado na cova dos leões. No dia seguinte, o rei foi verificar e achou que encontraria Daniel morto, despedaçado, mas não. Daniel estava vivo e com muita saúde. Ou seja, Deus tinha amarrado a boca do leão para que protegesse a vida de Daniel. E Daniel continuou fazendo o seu trabalho por longos anos, tendo uma vida muito feliz, muito próspera. O que a gente pode aprender com a história de Daniel? Daniel, ele era firme, era convicto naquilo que ele queria. Ele estudava, ele era disciplinado, ele tinha uma alimentação saudável, ele orava 3 vezes por dia, não importasse o que fosse acontecer. Mesmo correndo maiores riscos, correndo o risco de ser jogado na cova dos leões, ele não deixava a sua disciplina de lado. E a gente não vai ter cova de leão para a gente ser jogado. E a gente deixa qualquer coisa pequena nos afastar dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. A gente começa uma disciplina nova, ou com atividade física, com alimentação saudável, com uma rotina de leitura ou com uma rotina de oração. E a gente às vezes permite que qualquer coisa nos afaste disso. Mas eu tenho certeza que você, a partir de hoje, você vai se inspirar em Daniel
e você vai ser persistente nas metas e nos objetivos que você vai colocar. Você vai cuidar da sua saúde, você vai ter uma alimentação mais saudável, vai começar a praticar esportes, a ler mais, a se preparar e principalmente colocar uma rotina espiritual, uma rotina de oração, de intimidade com Deus todos os dias na sua vida. Vamos lá? Eu tenho certeza que você vai conseguir, porque afinal de contas, você é uma pessoa especial, você é persistente. Não tira da cabeça isso que colocaram, que você procrastina, que você é uma pessoa preguiçosa e que você não consegue. Você consegue sim. E para ajudar nisso, a gente pode fazer a seguinte oração: Deus, muito obrigada por me disciplinar com esta palavra. Que eu siga o exemplo de Daniel, que eu seja persistente naquilo que eu me estabelecer, quanto meta, quanto objetivo. Que eu tenha hábitos saudáveis, que eu respeite esses hábitos que eu colocar, que eu não deixe que nada nem ninguém me afaste dos bons hábitos. Que nada nem ninguém me afaste da tua presença, meu Deus. Desde já eu te louvo e te agradeço. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. E onde se edifica, Jesus fica. Lembre-se que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas todos os dias. Fiquem com Deus e até amanhã.